Bom dia, povo de Deus, oh glória, aleluias. Vim aqui trazer uma palavra abençoada para vocês. Esperar o pessoal entrar na live. Glória a Deus. Bom dia para quem está entrando. Deus já abençoe imensamente a vida de vocês. Hoje eu tenho uma palavra abençoada para a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai falar muito com a gente. Amém? E eu vou estar numa caminhada aqui com vocês todos os dias, praticamente, né? Porque vai ser alguns dias na semana. E Deus vai estar nos abençoando muito, né? Porque tem muita novidade para vocês. No coração do Senhor, assim eu creio. Então, você que está entrando aí, já vai entrando debaixo da graça, que hoje o Senhor vai falar contigo de uma forma tremenda, amém? Glória a Deus, amém? Vou esperar um pouquinho mais para o pessoal entrar. Deixa eu colocar aqui para vocês nossos comentários. Glória a Deus. Vou deixar uma perguntinha para vocês aqui na nossa caixinha de comentários. Tá bom? Vão convidando, enquanto o pessoal entra, vão convidando o pessoal para a live, os amigos de vocês, para Deus estar abençoando, para você alcançar vidas. Né? Talvez você não possa sair para fazer evangelismo ou falar de Deus para as pessoas porque você tem vergonha. Então, faça o convite para alcançar outras pessoas que também precisam ouvir mais de Deus, que precisam conhecer mais de Deus. Nesse mundo que a gente vive, tantas pessoas aí com ansiedade, em situações difíceis, e você pode na vida dessa pessoa, amém? Deixa o pessoal ir entrando. Vou deixar uma perguntinha aqui para vocês na caixa de perguntas e vocês vão respondendo aí, tá? Então, deixei aí para vocês a perguntinha enquanto o pessoal vai entrando. Vão respondendo aí, tá? Ô glória, gente, Deus vai derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas nessa manhã, amém? Então, antes de começar, vamos fazer uma oração, porque a oração é importante, né? Para o Senhor estar à nossa frente, estar direcionando os nossos passos todos os dias. Então, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração nessa manhã. Então feche os teus olhos onde você estiver. Abra o teu coração, abra a tua visão espiritual e os teus ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você, amém? Então, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Tudo que temos feito que não agrada ao Senhor, nos perdoa. Nos enche da Tua graça, do Teu Espírito. Fala conosco através da Tua palavra, fala aos nossos corações. Nos dá sensibilidade ao Teu Espírito, Senhor. Hoje nós vivemos, Senhor, numa geração que perdeu a sensibilidade ao Teu Espírito, que vive de movimento, Senhor. Mas nós não andamos pelaquilo que as multidões se direcionam, nós andamos pelo Teu Espírito. Então, em nome de Jesus, nos dá discernimento, nos dá conhecimento da Tua palavra, nos faz homens e mulheres sábios. Em nome de Jesus, nos faça transformar nossa geração. Que o Senhor nos leve a lugares altos, que aqui venham estar estabelecidos discípulos Teus, em nome de Jesus, para transformar, para marcar, para curar, para libertar, para levar
as novidades do teu reino, Senhor, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Em nome de Jesus, cura aqueles que estão feridos, transforma aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Em nome de Jesus, toca no mais profundo, no íntimo, aqueles que estão doentes de coração ali, com ansiedade, com tantas dificuldades, Senhor. Vai trazendo refrigério, vai trazendo descanso, a tua paz, a tua libertação. Toca, Senhor, em cada alma que entrar aqui nessa live, em nome de Jesus, e transforma. Não deixe que venhamos sair daqui da mesma forma que estamos entrando, mas que venhamos sair daqui, Senhor, transformados por Ti. Eu declaro, eu profetizo um ano de 2026 cheio da Tua prosperidade, cheio da Tua bênção, que o Senhor nos alcance com grandes feitos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Então, glória a Deus, aleluias. Tá pronto para a palavra? Glória a Deus, Deus é bom. Glória a Deus, Deus é bom. O tema da nossa palavra de hoje é tempos finais, discernimento e verdade. Forte, né? Impactante. Numa geração que hoje tem estado ali com tanto conhecimento, mas aonde esse conhecimento está nos levando? Será que para o caminho certo? Porque o próprio Jesus falou que a porta da salvação ela é estreita, né? Larga é a porta que leva à perdição, mas estreito é o caminho que nos conduz à vida. Então hoje o Senhor traz para nós um direcionamento nesses tempos difíceis. Amém? Então eu deixo aqui para você a pergunta que eu já fixei aqui no nosso perfil, né? E quando você puder, já responda a nossa pergunta aqui que eu deixei fixada. Nem todo avivamento é de Deus. Será que você já passou por um avivamento, achando que estava vivendo algo ali, mas na verdade talvez seria emoção e você foi levado? Porque hoje em dia muitas pessoas são levadas, né? Acham que muitas vezes Deus está no meio de algo, quando na verdade Deus não está. Então olha a importância da gente ter esse pequeno cuidado, grande cuidado, né? Pra gente não ser enganado, pra gente não ser levado pelo vento de doutrinas, né? Porque hoje a gente vê tantas doutrinas, tanta coisa sendo anunciada que a gente fala, meu Deus, aonde eu tô, aonde eu preciso ir, o que eu preciso fazer para chegar até o Senhor. Então Deus, Ele quer nos dar essa direção hoje, amém? Então abra comigo a palavra em 1 Reis, capítulo 18, amém? 1 Reis, capítulo 18, vamos lá. Glória a Deus. Deus é bom. Primeira Reis, capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos, e não pecarmos todos os animais.
repartiram entre si a terra para o percorrerem, e Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe: Sou eu. Vai e dize a teu servo: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e a nação e aquela nação que não te haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Segura aí, gente. Então a gente pode ver ali, Elias era um profeta de Deus, né? Estava sendo perseguido. Era um profeta de Deus no meio de tantos ali que não fazia a vontade do Senhor. Então vamos continuar. Versículo 11. Agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis que está aí Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor? Né? Jezabel ali matou vários profetas e Elias estava ali 50 em 50 numas covas, e o sustentei com pão e água. E agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos que comem na mesa de Jezabel. O que eu quero dizer com isso, gente? Vocês viram lá, né? Muitas vezes, os profetas de Deus, eles anunciam a verdade. A verdade é algo que dói, né? Porque vai de confronto àquilo que a gente muitas vezes não aceita. Para crescimento, né? A verdade serve para a gente crescer. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir a verdade.
E os profetas ali antigos, que eram como Balaíns, eles falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir, não aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Então, eram poucos aqueles que se dispunham a falar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus confrontava, né? Por exemplo, Deus pegava lá, não se agradava de ídolos, então Deus ia levar a mensagem para que eles largassem os ídolos e outras coisas. Então, assim, muitos eram confrontados. Só que naquela época eles perseguiam os profetas, porque eles afrontavam a verdade. Eles não tinham medo de falar aquilo que Deus estava mandando. Se era um profeta de Deus, uma pessoa de Deus, chamada por Deus, ele ia e entregava sem medo, né? Então, Jezabel começou a perseguir os profetas, né? Começou a perseguir ali os profetas. E hoje o que a gente vê? Tantos profetas que se renderam, né? Se renderam ali e são usados como balaíns hoje. Hoje tem muitos profetas balaíns no nosso meio, infelizmente, né? A gente se depara com isso acontecendo de novo. Então, Mateus capítulo 24, vamos lá também. A gente vai poder ver um pouco da mensagem. Nosso tema de mensagem hoje é: nem todo avivamento vem de Deus. Glória a Deus. Não quero atacar pessoas, tá? Estou expondo princípios. Mateus capítulo 24. Abre a tua Bíblia aí comigo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? E eles lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então eu pergunto para vocês hoje, por que vocês estão assustados com tanto amor que tem se esfriado, com tanta coisa que tem acontecido? Jesus falou que isso era necessário que acontecesse, até mesmo para que os filhos fossem revelados, porque a palavra fala que a criação tem uma enorme expectativa de que os filhos venham ser revelados. Então, por que vocês estão assustados? Muitos perderam o caminho, muitos já se perderam e acham que Jesus não vai voltar, mas a verdade é que a palavra está se cumprindo para que Jesus possa voltar. Então, não se assustem se a quantidade de profetas tem aumentado, não se assustem se o amor tem se esfriado, não se assustem se ali tem crescido bastante o evangelho, porque há de acontecer. A palavra anunciou que aconteceria. Como é que o joio pode ali ser atado se ele não crescer? E o joio ele cresce junto com o trigo. Só que a diferença é que o trigo tem frutos e o joio não possui frutos. O joio ele cresce sem entendimento. O trigo não. O trigo ele tem promessa. O trigo ele cresce em Jesus. O trigo ele cresce no caminho estreito. Então, é necessário que tudo isso aconteça para que os filhos sejam revelados, para que a graça do Senhor nos alcance,
Amém? Então Mateus 24 fala disso, né? Não se espantem, porque isso já tinha sido anunciado. Não significa que Cristo não volta, porque ele falou, surgiriam muitos falsos profetas. Hoje nós vemos muitos falsos profetas, isso é a palavra que se cumpriu. Mas é importante a gente não perder o caminho. Os pontos que eu quero tratar com vocês acerca dessa palavra. Emoção não é presença. Não seja levado pela emoção. Porque os profetas de Balaim, os Balaíns, eles são levados pela emoção. Então, emoção não significa que existe presença de Deus. Milagre sem arrependimento não sustenta. Discernimento é a chave dos últimos dias. Então, se você tem o discernimento, você está ali no caminho certo. Porque até Pedro, apóstolo de Cristo, teve discernimento, né? Quando Jesus fala para Pedro, quem vocês dizem para os apóstolos, né? Quando Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? Pedro vira, recebe a revelação divina, recebe discernimento do Espírito Santo e o que ele fala? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por quê? Pedro estava conectado, Pedro não era igual fariseu, Pedro não era levado por Balaíns. Pedro era levado pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro recebeu uma revelação divina. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, discernimento é a chave dos últimos dias. Discernimento. Tá bom. Vai lá. Discernimento é a chave dos últimos dias. E eu pergunto a você, você já confundiu emoção com Deus? Nos dias de hoje, você tem se deixado levar pela multidão? Ou será que você tem seguido confiante no caminho estreito? Porque o que vai diferir você no final dos tempos é o teu discernimento. Então vamos continuar nosso estudo. Se todo movimento que chamamos viesse de Deus, o discernimento não seria necessário. Mas a Bíblia nos diz, provai os espíritos, né? Então, isso significa que o discernimento nos nossos tempos é necessário. Você que está aqui ouvindo mais de Cristo, você é um discípulo de Cristo que está aprendendo a ter discernimento em Deus, para não ser levado e conduzido pelas multidões. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é tremendo nas nossas vidas. Então, né, para a gente diferenciar aquilo que vem de Deus, o que precisa haver? O arrependimento, né? Precisa haver o arrependimento genuíno, porque Deus, quando Ele se manifesta sobre as nossas vidas, existe o arrependimento que nos leva à transformação de vida, né? A quebra do nosso orgulho. Se não tem quebra de orgulho, Deus está longe dali, porque Deus é humilde. Jesus era humilde, né? Ele servia. A postura de Cristo nos ensina muito a não sermos levados pelo nosso ego, a não sermos levados por uma geração que quer muito brilho. Jesus era humilde, Jesus servia, Jesus transformava vidas e os seus discípulos também carregavam essa vida. Então é importante que você observe isso também. Se aquele ambiente em que você está, que se diz de Deus, né, porque nós estamos falando a respeito disso, do avivamento que vem de Deus, do avivamento que vem de Deus. Então, só um instante, gente, segura aí.
Então, se nós estamos falando desse avivamento que vem de Deus, é importante você observar isso. Se tem o arrependimento genuíno, se tem a quebra de orgulho, né? Se tem o retorno à palavra, porque não adianta a gente ficar... E não é aquela palavra que nos leva ao nosso ego, que aumenta o nosso ego, mas é a palavra do Senhor, que era ensinado naquela época pelos profetas, por Jesus, porque a palavra, ela nos confronta para mudança e libertação. Se a palavra não nos confronta para mudança, para libertação, para promessa, então não está vindo da parte do Senhor. Então é importante a gente também observar a palavra que está sendo anunciada. Se ela vem para aumentar o nosso ego ou para nos quebrar, para nos conduzir para o caminho certo. O temor a Deus também é algo importante que nós devemos ter e observar nos dias de hoje, nos lugares que nós vamos. Se tudo ali é bagunçado, é feito da forma que quer, do jeito que quer, fica longe, porque Deus não está ali, porque as coisas de Deus é certa. Deus, ele não mudou. No Antigo Testamento, Deus, ele sempre foi um Deus zeloso, tanto com seu nome, tanto com suas coisas de sua casa, os seus utensílios, né? Antigamente, se Babilônia levava, né? O povo, Nabucodonosor levou os utensílios do Senhor para a casa dele, né? Lá, levou todos os utensílios para a Babilônia e deixou as pessoas fazerem o que queriam com os utensílios do Senhor. E a palavra fala que Nabucodonosor viu uma mão escrevendo na parede ali. Menetekel, né? Passim. Menetekel, passim. Pesado fostes na balança e achados em falta. Então, olha que tremendo. Então, você acha que o Deus de antigamente, que inclusive castigou Nabucodonosor, você acha que ele é diferente hoje? Porque ele mesmo, Jesus mesmo falou, eu não vim para tirar nenhum tio, nenhum A da palavra, mas eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Então Jesus, Deus não mudou. Eles são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles não mudaram. O Senhor não mudou a sua essência. Ele permanece o mesmo, zeloso com a sua obra, que não aceitava ali coisas dentro daquilo que envolvia a sua presença, né? Ele continua sendo o mesmo, zeloso. Então, o temor a Deus, a gente precisa continuar tendo. Então, se você entra num lugar que se diz casa do Senhor, que está sendo conduzida pelo Senhor ali, que as pessoas falam, primeiro observe se tem temor ao Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo, zeloso. E o Senhor não habita onde não tem o temor dEle, né? Então nós precisamos observar o arrependimento, se há a quebra do orgulho, o retorno à palavra, o temor a Deus. Vamos ver o que Abacuque 3:2 vai nos direcionar. Abacuque 3:2, vai abrir na tua palavra. O Senhor vai falar conosco profundamente, no nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Abacuque 3:2. Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Vai abrindo aí.
Abacuque 3:2. E a palavra vai nos falar em Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, Deixa eu ver aqui. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Da tua ira, lembra-te da misericórdia. Da tua ira, lembra-se da misericórdia. Glória a Deus. Então, que possamos pedir isso ao Senhor, né, para que o Senhor possa nos avivar, possa avivar aquelas determinações que se chamam pela casa do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Deus, Ele aviva a sua obra e não agendas humanas. Amém? Que nós podemos ficar com isso aqui fixado. O que precisa ser avivado? É a obra do Senhor. Não é o nosso ego. Enfim, é a obra do Senhor. E qual é o perigo dos últimos dias? Vocês arriscam aí falar para mim? Qual o perigo dos últimos dias que nós vivemos? Vou dar um tempinho para vocês colocarem aqui no chat para mim, que eu quero escutar vocês. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Participem aí no chat, gente. Quero ouvir vocês falando. Vamos ver se tem pessoas aqui conectadas. Conectadas no Senhor com o discernimento do Espírito. Porque hoje em dia, o essencial é o quê? O discernimento do Espírito. Cadê os atentos na palavra do Senhor? Então respondam para mim, o que é que vocês acham que hoje em dia, né, é perigoso para nossa época? O que tem? O que nos afasta hoje da presença de Deus? O que é perigoso nos dias de hoje? É o falso fogo, né, gente? Falso fogo que a gente oferece, que a gente recebe, né? Então, isso é o perigoso na nossa geração. Abra sua Bíblia em Mateus 24:24. Mateus 24:24. Abra para mim. A palavra diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus nos alertou. O que ele falou? Fiquem atentos para que ninguém vos engane, né? Fiquem atentos, porque haverão falsos profetas, falsos cristos. O que significa ter falso profeta, falso cristo? Falso profeta é aquele que anuncia a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, né? Só que existe uma diferença. Não tem o consentimento do Senhor, não foi chamado pelo Senhor para tal coisa, ou não buscou, né? Ou ali fala da palavra sem ter o entendimento da promessa. São palavras vazias que não libertam. Então a gente precisa ter esse cuidado. Palavras vazias que não libertam. Porque todo profeta de Deus que fala da palavra de Deus, ele ouve o Senhor. Ele vai conduzir para aquilo que é libertação, para aquilo que é o caminho da promessa de Deus. Se não te leva à promessa de Deus, então tá longe do Senhor.
e falsos cristos, né? Que são aqueles... Cristo fazia o quê? Ele operava milagres, maravilhas. Então vai haver falsos cristos operando milagres, maravilhas para enganar os eleitos, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Quantas pessoas hoje vão em tal lugar, ali tem um profeta de Deus que faz isso, faz aquilo. Às vezes nem é profeta de Deus e tá fazendo tanta coisa ali. Mas a palavra já havia falado que nos últimos dias haveria falsos profetas e falsos cristos. Nem todo movimento é de Deus. Sinal não valida origem. Milagre não é selo de aprovação divina. Olha que forte, né? Então, a pessoa fazer um sinal não valida que está vindo do céu. E o milagre também não é selo que Deus aprovou, né? Então, glória a Deus. Vamos para Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Essa passagem de Êxodo 7, o que eu quero trazer para você? Mais lá à frente você vai ver quando Moisés começa a manifestar os milagres ali, né? Quando ele começa a fazer aquilo que Deus direcionou ele. E os primeiros sinais, Moisés, ele pega a vara que o Senhor havia falado, né? Foi Arão, e ele coloca ali a vara e ela se transforma numa serpente. E Faraó, ele chama outros magos ali que fizeram a mesma coisa que Moisés tinha feito, transformar a vara em serpente. Só que a vara de Moisés, né, a serpente ali que se transformou, que veio da vara de Moisés, ela engoliu ali as outras serpentes dos magos. Então, olha isso. Os magos de Faraó também faziam milagres. Então, olha a importância da gente não ser levado por coisas que a gente vê, porque até o inimigo fazia milagres. Mas Deus sempre, né, está no controle. Deus, quando eles fizeram aqueles sinais, a própria serpente do cajado de Moisés ali, né, foi e engoliu aquelas serpentes, porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, sinal não não valida origem. Milagre não é selo de aprovação divina. Então, aqui, o que a gente tem que observar? Aqueles magos de Faraó, quando eles fizeram as suas maravilhas, eles não libertaram ninguém, eles não confrontaram o pecado e eles não produziram santidade. Então a gente sempre tem que observar essas pequenas coisas para verificar se o Senhor está agindo. Nem todo fogo purifica, alguns apenas entretêm. Então não é tudo que se apresenta ali a você como um milagre que vai transformar a sua vida, não.
né? Porque existem alguns fogos que vêm para te entreter, para te tirar do foco, para te tirar do caminho certo. Porque os santos, eles são provados. Então existem coisas que vêm para te tirar do caminho. Vamos ver a diferença entre emoção e presença de Deus. 1 Reis, capítulo 18. Elias versus os profetas de Balaíns. A gente pode ver aquilo que é emoção do que aquilo que é presença de Deus, de fato, né? Como eu li para vocês. Elias era um homem de Deus, ele fazia aquilo que Deus ordenava. E os profetas Balaíns, eles faziam o que eles queriam. Falavam para amaciar o ego. E eram ali, Elias e os profetas de Deus eram perseguidos por conta que falavam a verdade, né? Então você nunca vai ver algo que tem ali a presença e a graça de Deus, né? Sempre vai ter perseguição, não adianta. Tudo que vem de Deus tem perseguição. Porque é difícil, as pessoas não aceitam, elas confrontam. E tudo que Deus quer nos levar e conduzir para o caminho certo, da eternidade, daquilo que foi no princípio, Jardim do Éden, a completude ali de estarmos na presença de Deus, né? Termos o contato ali com o Senhor como havia antes, entre Adão e Eva e o Senhor. Então, emoção não significa presença de Deus. Amém? Você tem que observar se tem muito barulho, muito corte, muito espetáculo e lugares que agem assim, né? Não significa que vai ter a resposta de Deus. Porque Deus, ele desce com fogo dos céus. Deus, ele quando desce, ele transforma. O Senhor, quando ele começou a trabalhar a minha vida, o Senhor me confrontou em diversas coisas. E ele falou: filha, eu vou começar a mudar a tua história, eu vou começar a mudar a tua vida. Só que quando eu achei que o Senhor estava mexendo na minha vida, eu achei que seria só um toque ali, inicial, e pronto. Tô mudada, tô vivendo o ápice, mas não é assim. A mudança de Deus, ela acontece aos poucos, porque ela transforma no completo. O Senhor, ele vai lá no quarto escuro do nosso coração, que muitos não enxergam, mas Deus, ele consegue ver. Então ele entra lá no nosso quartinho escuro para poder tirar tudo aquilo que é bagunça. E às vezes a gente fala: Deus, tá, o Senhor me mudou, tá ok, então vai até aqui e pronto, eu tô bem, eu tô ótima. E a gente quer demonstrar algo que não é verdade. Às vezes a gente quer fazer algo que não é verdadeiro. E Deus fala: não, quem diz que chegou, que já deu a mudança, não é você, sou eu que mudo, sou eu que faço, sou eu que transformo. Se eu disse que você ainda precisa ser trabalhado, se eu disse que você ainda precisa ser confrontado para entrar onde eu quero, para ficar da forma que eu quero, então eu vou te confrontar, eu vou entrar no quartinho escuro que você não quer que eu entre, e eu vou tirar toda a bagunça para fora, porque quando o Senhor chega, quando Ele entra para transformar. Se não é para transformar, o Senhor não entra, porque Ele entra para mudar e marcar histórias. Existem ali os milagres que Jesus fez. Todo milagre que Jesus fez foi extraordinário. Ele não faz nada para ficar escondido, Ele faz para ser extraordinário, para testemunho, para ali marcar história e gerações. Amém? Então você sempre vai ver isso da parte do Senhor. Transformação, né? Excelência. Então, muito barulho não é significado que tem a presença de Deus ali, né? Quando faz muito barulho, né? O Senhor geralmente não age no meio. Muito corte, muito espetáculo, nenhuma resposta do céu.
Então, quando Deus responde, o fogo desce, o povo se arrepende e o altar é restaurado, né? Existe o quebrantamento genuíno do Senhor, onde o povo volta. A gente pode ver isso em Neemias. Neemias foi totalmente impactado pela presença de Deus ao reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém, antes disso, ele começa ali a se quebrantar diante do Senhor. Ele ora ao Senhor: Senhor, eu me lembro lá de quando o Senhor fez promessas ao teu povo. Seja comigo para essa mudança. E Neemias, ele fica profundamente quebrantado. E o quebrantamento de Neemias gera transformação. Porque quando ele se quebrantou na presença de Deus, o que ele fez? Ele foi restaurar os muros. Ele foi reconstruir a cidade. Então, quebrantamento que não gera transformação não vem do Senhor. Mas quebrantamento que gera transformação, que gera um movimento para os céus, aí vem do Senhor. Porque Deus, ele muda, ele transforma. O que tem saído dos ambientes que você frequenta? Transformação ou só euforia? Será que você já refletiu sobre isso? Como discernir? Será que exalta a Cristo ou exalta o homem? Os ambientes que você tem frequentado. Pense sobre isso. Vamos lá para João 16:14. João 16:14. O Senhor vai falar profundamente contigo. João 16:14. Daqui a pouquinho eu encerro a nossa live, tá, gente? Vou achar aqui. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus bem forte. Vai colocando aí nos comentários se você tá acompanhando, se o Senhor tá falando contigo. Já vai deixando também os teus presentes na live para abençoar a nossa obra em nome de Jesus. Gente, João 14, 16, 14. Com a Bíblia física, então é 15. Geralmente eu sempre uso a Bíblia pelo celular. João 16, 14. Bora lá. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, tudo que você recebe, que é de Deus, é para a glória de Deus. Então, tudo que você tem, você vai glorificar o Senhor. Amém? Aqueles que são realmente usados pelo Senhor, eles glorificam ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Tudo, a pessoa tem um entendimento ali que você vive, né, para a glória do Senhor, para manifestar o reino de Deus em você. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que observar isso. Nesses tempos que nós vivemos, nos lugares que nós frequentamos, a gente tem que se fazer essa pergunta. O que tem saído dos ambientes que você frequenta? Transformação ou só euforia? Né? Aqueles ambientes que tem o poder de Cristo, que tem Cristo ali exalando, né? Ele vai exalar Cristo, vai exaltar Cristo naquele ambiente. Vai glorificar o nome de Cristo, né?
Porque a gente viu isso em João 14, João 16, 14. Onde aquilo que nós recebemos do Senhor é para a glória dele, é tudo para ele. É por amor dele, né? Então, produz arrependimento ou apenas sensação, né? Então, vamos lá para Atos 2:37. Atos dos Apóstolos 2:37. O livro dos Apóstolos é um dos livros mais lindos também que a gente pode ver todo o movimento daqueles que realmente servem a Cristo, né? Atos 2:37. Tô quase encerrando a live, tá, gente? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que fareis, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, olha lá, eles perguntaram ali, né, para Pedro, o que eles deveriam estar ali fazendo, né? E Pedro vai e mostra o caminho, aquilo que eles devem fazer, né? Se arrepender, ser batizado ali por Jesus no Espírito Santo. A gente tem que buscar isso para nossa vida. Conhecer ao Senhor. Se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, busque ser batizado pelo Espírito Santo. Não é algo pressionado, mas é algo genuíno, de coração. Quando a gente realmente quebranta o nosso coração, se arrepende. A primeira vez que eu fui batizada no Espírito Santo, eu tive uma experiência extraordinária, porque eu estava com meu coração totalmente aberto. E a gente recebe o Espírito Santo assim, quando a gente não duvida, quando a gente... Não tem como o Espírito Santo vir sobre a sua vida se você duvida, se você não acredita. Mas você precisa estar em paz, tranquilo, né? Convicto daquilo que você quer em Deus. E a primeira vez que eu me batizei pelo Espírito Santo, eu estava assim, eu buscava o reino do Senhor, eu queria mais do Senhor. E eu fechei os meus olhos, comecei a adorar com toda a minha sinceridade, com todo o meu amor. Eu falei: Senhor, eu quero estar cada dia mais dentro da tua presença. E eu, fechando os meus olhos, adorei ao Senhor. E eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, porque o Espírito Santo desceu sobre mim. E eu comecei a sentir o meu corpo todo dormente, uma dormência boa, né? Uma sensação boa, uma luz imensa. Isso acontece, gente. Aconteceu comigo. Mas para que a gente tenha isso acontecendo com a gente precisa ser sincero diante de Deus, porque Deus, ele não leva em consideração quando a gente está em falsidade na presença dele, porque ele sabe do nosso coração. Então, se você realmente quer o Senhor, se você realmente precisa ali, né, estar na presença dele de forma genuína, é uma coisa voluntária que vai vir sobre você, o Espírito Santo. Quando os apóstolos estavam ali com aquela multidão, com a igreja do Senhor, né? Eles foram batizados com línguas e várias coisas. O Espírito Santo desceu sobre eles porque havia concordância, eles queriam, eles estavam plenos no Senhor. Então o Espírito Santo desceu sobre eles. Não foi nada forçado. Foi o movimento que eles estavam ali, com o coração disposto a conhecer mais de Deus. Então é assim que acontece. Se você quer ser batizado no Senhor, seja verdadeiro com o Senhor, né? Busque a Ele verdadeiramente, você será batizado. Então, produz arrependimento, confronta o pecado ou o normaliza, né? Aquela igreja que não busca Cristo, né? Aquele povo que vive de religiosidade como os fariseus viviam, quando eles são confrontados, a tendência é largar, né? Aquilo que vem de Deus, não querer mais, porque
aquilo que vem de Deus nos confronta para a mudança. Então, quando eu trago isso, confronta o pecado ou normaliza, o normaliza é aqueles que se acostumaram, que vivem como os fariseus, eles se acostumam e aquilo se normaliza. Para eles tudo tá bom, basta viver pelo regime ali das doutrinas, né, assim, de rituais, não falo nem doutrinas, mas rituais. Então eles acostumam ali viver com rituais e tá ok. Mas a gente precisa entender que Cristo é muito mais do que rituais. Cristo é libertação, é nova vida, é promessa estabelecida. Então não adianta a gente querer estar vivendo ali no meio onde tudo tá bom, tudo tá ok. Não, Cristo nos confronta para mudar, para ir atrás da promessa, para estar ali, né, aguardando o tempo certo. Os apóstolos falaram: Senhor, é este o tempo em que o Senhor vai restaurar o templo a Israel, né? Porque existe uma promessa para a vida daqueles que creem. Então a gente precisa fazer o quê? Agir como Romanos 12:12 fala: transformai-vos a vossa mente. E atrás de nos transformar, de nos libertar, que a palavra liberta. Quando a gente faz isso, aí como diz lá em Romanos 12:12, a gente conhece qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quando a gente age assim. Então, vive na normalização quem anda de rituais, quem é liberto por Cristo, confronta o pecado. Amém? Isaías capítulo 1 vai falar isso também. Isaías capítulo 1, vamos lá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acasa e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores abandonaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então olha a diferença, ele ainda fala aqui: Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aonde que a gente erra? Em não entender a palavra de Deus. Por que a palavra fala que haveriam muitos profetas, falsos profetas, muitos falsos cristos? Porque eles também estariam pregando a palavra de Deus. Só que existe uma diferença, como Isaías falou aqui: Israel não entende, não tinha conhecimento ali. Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A gente erra quando a gente não tem o conhecimento daquilo que vem de Deus, quando a gente não sabe discernir, porque hoje em dia o conhecimento tem se estendido, tem se alastrado, mas o conhecimento que vem de Deus é o conhecimento que nos leva à promessa, né? Então, quando a gente sabe discernir, como Romanos 12:12 fala: transformai-vos a vossa mente, porque quando a gente transforma a nossa mente, a gente não aceita qualquer coisa. A gente sabe para onde a gente está indo. E os falsos profetas, eles não sabem para onde está indo. Eles vão sendo levados, né, pelo vento de doutrinas. Quem conhece a Deus é guiado por Deus. Tem entendimento em Deus, para a promessa de Deus. Sabe por quê? Existem várias sementes que são lançadas por Jesus, mas existem aquelas que caem no solo fértil e existem aquelas que caem fora. Só um instante, gente. Só um instante. Apareceu um negócio aqui na live. Então existem sementes que são plantadas por Jesus, mas tem sementes que caem dentro de uma terra fértil para produzir, e tem sementes que caem fora, né, fora do caminho, que são ali impedidas de crescer, porque crescem entre espinhos,
entre ali são sufocadas, né? Então hoje acontece isso. Tem muito conhecimento, mas poucos estão dentro da terra fértil, que realmente nos conduz à promessa. Porque que Jesus falou que o caminho era estreito, por conta disso. São poucos que vão ter o discernimento para conhecer Cristo, para entrar pela porta que é estreita, para chegar no caminho que nos conduz à promessa. Porque muitos são levados pelo vento, mas não conhecem a promessa. Amém? Então, discirna isso. Confronte o pecado na sua vida, né? A gente precisa primeiro nos transformar. Só um pouco, gente. Então a gente precisa primeiro se transformar ali, né? O Senhor nos confronta à mudança. Já tô quase encerrando. Gera temor ou irreverência. Aquele lugar que não tem a presença de Deus, ele vai gerar o quê? Irreverência, vai trazer a ira do Senhor para ali. Mas quando nós conhecemos o Senhor, a gente tem reverência ao Senhor. Porque o trigo, ele se curva para o Senhor, mas o joio, ele cresce arrogante e não se curva. Amém? Então, vamos lá para Provérbios, capítulo 9 e 10. Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Tome isso para a sua vida, né? Se você tem temor, você anda debaixo do temor do Senhor, você vai andar conforme o Espírito Santo te direciona. E você vai ser trigo ali, né? Porque o trigo é aquele que se curva ao Senhor, mas o joio, ele cresce arrogante e não se curva ao Senhor, né? A vontade do Senhor. Agora, vamos ali para Gálatas 10, 9. Permanece na palavra ou vive de novidade, né? Então, aquele que permanece na palavra é aquele que permanece dentro da promessa de Deus. Aquele que vive de novidade, que não carrega ali aquilo que é a vontade de Deus, ele foge da promessa de Deus, ele sai do plano de Deus, né? Ele não sabe para onde ele está indo, ele prega uma palavra que ele não sabe para onde ele está indo. Mas aqueles que conhecem a presença de Deus, que estão conectados com o Senhor, eles sabem para onde estão indo. Eles sabem o que eles pregam. Então não sejam levados por ventos de doutrinas. Gálatas capítulo 9, versículo 10. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Gálatas 9, 10. Ver se é isso mesmo. Peraí que eu anotei errado. Gálatas. Peraí, gente. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, não vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, né? A gente tem que andar pelo amor de Cristo, dentro da promessa de Deus que foi feita desde o início, né? Então isso é o básico, é o mais importante. A palavra ali fala que um dos mandamentos mais importantes é o quê? Do amor, né?
Se você anda no amor, então você está vencendo ali com Cristo, que esse é o fundamento. Mas contra essas coisas que Jesus fala, né? Contra o amor não há lei. Não existe lei para isso. Se você anda nessa prática do amor, se você vive o reino que é amor. E o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas. Então a gente não pode esquecer disso. Caminhar dentro da promessa de Deus. Amém? Então vamos aqui. Só um instantinho. Só um instantinho, gente. Segura aí. Então, vamos lá. E por que Deus permitia essas coisas, né? 1 Coríntios 11, 19. 1 Coríntios 11, 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Tá vendo? Então, olha a importância da gente ter discernimento em Deus. Porque é isso que difere o trigo do joio, né? Se a gente não tem discernimento, a gente anda de qualquer forma, de qualquer jeito. E como a gente viu em 1 Coríntios 11, 19, quando a gente tem discernimento em Deus, isso é o que nos difere no reino do Senhor. Que a gente está tendo ali, está sendo guiado pelo caminho certo, né? Pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor. Estamos dentro do reino. Então, por que Deus permite isso? Para diferenciar. Por que o Senhor permite que existam falsos profetas, que haja tudo isso que a gente está vendo hoje em dia? Para diferenciar o joio do trigo. Amém? Então, talvez o problema não seja falta de avivamento. Talvez o problema seja excesso de barulho e ausência de arrependimento. Então fica isso para você pensar. Você quer um mover que te emocione ou quer um mover que te transforme? Essa é a pergunta para os nossos dias hoje. Essa é a pergunta que vai definir para onde nós vamos, aonde nós vamos chegar, né? Nem todo fogo vem do céu, milagre não vale origem, emoção não é presença, e o Espírito Santo não contradiz a palavra. Amém? Então eu deixo aqui um enigma para você. Fala sem boca, grita. Espera só um pouquinho, gente. Fala sem boca, grita no silêncio, tem milhões de seguidores, mas quase nenhum discípulo. Promete liberdade, mas escraviza mentes. Se veste de verdade, mas odeia a luz. Quem sou eu? O espírito dessa geração, sem Deus, sem informação, sem revelação, voz sem verdade, fé sem arrependimento. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então eu encerro aqui a nossa live. Deus abençoe a vida de vocês. Estejam conectados para as próximas. E quando achar que não tem jeito, ficar impossível.